Café com Sal. A grande novidade do podcast Café com Sal é o seu mais novo apoiador, o Venturos. O Venturos é um dos maiores centros de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil, com quase 30 anos de história e mais de 50 clientes ativos. A proposta do Venturos é ser o parceiro tecnológico da transformação digital do seu negócio. Para isso, eles desenvolvem projetos customizados com tecnologia de ponta, como inteligência artificial, blockchain, visão computacional, dentre outras, para destravar o potencial da sua empresa. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, o podcast que você sabe fala de carreira, liderança e empreendedorismo. Em sua segunda edição, a gente grava diretamente aqui do Pocket Studio, no Shopping Parque da Cidade. Vocês sabem, vocês nos acompanham nas redes, tanto no Spotify quanto no YouTube, no Instagram e agora também cortes no TikTok. A gente agradece sempre o apoio da Life Mix, chás e sucos funcionais. Hoje eu estou degustando aqui o chá verde com fibras e cranberry. Um abraço ao Daniel Pfefferbaum e equipe. Vocês sabem, as bebidas Life Mix são funcionais. Tem PhDs em nutrição por trás disso, médico, gente muito consciente e preparada para colocar o melhor produto à sua mesa. Todo mundo sabe que o Gustavão, meu filho, sempre leva para a escola o seu Life Mix suco da Turma da Mônica. Cada dia um sabor para a vida não ficar chata. Muito bem, pessoal. Esse episódio especialíssimo, a gente vai falar com a Bia Mansberger, certo, Bia? Certo. Eu já sei que é um nome de origem austríaca. A Bia tem um projeto muito legal. Ela está à frente do projeto chamado Chefe Aprendiz. É um projeto de desenvolvimento humano que traz adolescentes e jovens adultos para o ambiente da culinária, promove inclusão através da culinária, principalmente para jovens em situação de vulnerabilidade. É um projeto muito legal, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Bia e sobre o Chefe Aprendiz hoje. Bia, obrigado pela tua presença, tá certo, né? Austríaco o seu nome. É isso. Bia Mansberger. Tua família veio quando para cá? A família da parte do meu pai, né? O Mansberger veio pós Segunda Guerra. Fugidos Na de verdade, eu não sei se foi fugido, assim, mas eles vieram depois da época da guerra e meu avô ajudou a trazer a moviola pro Brasil, né? Então, na época, trabalhava nessa parte de cinema Que e legal, tudo mais. que coisa, que história bacana. E E aí, você é de São Paulo? sou de São Paulo. São Paulo Nasci- capital. São Paulo Foi capital. criada aqui. Nascida e criada aqui. Muito bem, você tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha, a Irmã mais Érica. velha? Érica. Beijo pra Érica. Beijo pra Érica. O que a Érica faz? A Érica é comunicadora. Comunicadora. A Então Érica tá é em casa, comunicadora, Érica. tá em Se você casa. estivesse aqui, estaria em casa. Isso. Muito bem. Me fala uma coisa. Tua infância tinha a ver com culinária, não? Não, minha infância, não, assim, não e sim, né? Meu pai sempre cozinhou. Sempre. Nem todo mundo tem pai que cozinha, né? Meu pai Sem sempre querer cozinhou. criar conflito, mas dizem que quando o pai entra na cozinha, sai coisa boa. Meu Nem pai- sempre entra, mas quando entra, sai coisa boa. É sério isso? Meu pai sempre cozinhou muito bem, assim, né? Tem o Mansberger, que é esse austríaco, e tem o Quintana, que é a parte espanhola, que é da minha avó, né? Da mãe dele. Ok. Uma mistura bombástica, vamos É uma dizer mistura bombástica. Então, ele, na verdade, sempre fez, sabe, paella, sempre fez pratos espanhóis. A minha avó era cozinheira, minha avó tocava um restaurante por quilo. Então, assim. Ah, é? eu tive essa relação da cozinha de alguma forma, mas eu acho que eu só me dei conta disso mais tarde, né? Você tinha aquela assim. coisa de passar férias no restaurante da avó, ajudar de alguma forma? Eu ia, às vezes, depois da aula Depois e da tal, e aula. ela carregava aqueles panelão, sabe? Que era por quilo, imagina, aquelas panelas, assim, Sim. desse tamanho, assim. E ela vinha Enormes. com arroz e feijão super forte, assim, sabe? Minha avó era alta também. Jogava basquete, joguei basquete. Sério? Eu jogava também. basquete. Sério? Você jogou onde? Eu joguei na escola, né? Aham. Na época da escola, e depois eu fui diretora de modalidade na faculdade. Que legal. Então você Jogava. participava da Atlética, Mas assim, participava pouco. porque estudava. Atenção. ela se Então, porque dedicava à era muito faculdade. longe minha faculdade. Ah. Então eu acabava ficando mais. Eu estagiava, então, tipo, né, eu acabava não conseguindo, assim. E eu nunca fui das festas também. Eu nasci velha. É. O Nasci que é nascer velha. velho? Você é uma pessoa mais caseira. Eu sempre fui escoteira a vida inteira, acampava. Você foi escoteira? Fui Você tinha o escoteira. manual do escoteiro mirim ou não é da sua Eu época? tinha, mas Nossa, eu na adorava, minha. aquilo eu não tenho mais. Eu tenho, eu É? te trago pra você ver qualquer hora tu O que é a fotografar, primeira se você coisa quiser. que escoteiro aprende? É fazer fogo? Não, acho que a primeira coisa que a gente aprende. Nossa, uma boa pergunta. Eu como lobinha, né? Porque aí. Começa é, como lobinho. de 7 a 10, 11 ali é lobinho, depois vem escoteiro, né? E aí pensando em escoteiro, depois sênior guia e
o grupo escoteiro que eu fiz parte, a maior parte da minha vida é inglês, então eu tenho alguns termos em inglês, mas Ah, não é? por snobismo, não, tá? Vamos Mas entender isso depois. Podcast. e depois tem uma última fase que é a dos que a gente chama de rovers, né? Que são os pioneiros. Uhum. Rovers. Rovers, é. E aí eu fiz a vida inteira, assim, desde os 7, aí fui chefe, fui aquela dos lobinhos. Sempre trabalhei com criança, assim, né, de maneira geral. Chefe aprendiz foi o primeiro projeto da minha vida, assim, que eu fui com um jovem, né, na Então parada. a gente não pode entender disso que você seja caseira. Na verdade, você gosta de mato, de natureza. É É, isso? eu sempre curti social, assim, mas sempre também, meus pais sempre foram muito acolhedores na casa deles, então a gente fazia hambúrguer, a gente ficava tocando violão, é, eu também sempre namorei, nunca fui de, tipo, Então sabe? um programa legal era ir visitar a família Mansberger. Também, Se você também. fosse amigo da Bia, era legal ir na casa da Bia no final de semana, porque sempre tinha alguma coisa acontecendo. Isso, e meus pais sempre foram muito acolhedores, assim, sabe? Então acho que é isso, assim, sempre tinha alguma coisa acontecendo em casa. Legal. Então, Você cresceu nesse tipo de ambiente. é, Tá. é, Mas a cozinha, nessa época, não era algo tão não. importante, vamos dizer assim, Eu na tua vida. gostava de cozinhar, tipo, né, minha mãe brinca, assim, minha mãe era professora da escola que a gente estudava, então tinham vários dias que ela tava à tarde na escola, nas reuniões, e eu falava, então eu vou fazer a janta hoje. E aí eu, sei lá, ligava pra minha avó, pegava a receita, fazia galinhada, fazia não sei o quê. Às vezes Que eu legal. queria. Com quantos anos isso? Eu tinha uns 8, Olha só, uns que 8 anos, cedo. 9 anos. E é engraçado, assim, que às vezes eu queria, tipo, inventar uma receita. Toda criança, né, Claro, a graça tenta. é essa, né? E aí eu estragava um monte de coisa, assim, né? Porque Perdi não dava alimento, certo. Minha mãe sim. ficava brava, mas, tipo, depois também deixava eu fazer na semana seguinte. Ficava brava só porque eu tinha estragado ali e tal, mas fazia bolo. Minha mãe também conta de um bolo que eu gostava de fazer e tinha uma casquinha que a minha avó fazia com Baileys. Olha só, E só que eu pus a mais da conta. sim. Ela falando assim que eu deixei o bolo, tipo, totalmente alcoólico, sabe? Assim, em Sim, vez de ficar crostinha, ficou tipo um bolo sim. absurdamente alcoólico. Se Então eu. comer, não dirija. É É tipo isso? isso. Um bolo pra criança, só que Sim. não. Mas acho que, assim, a minha parte da minha mãe sempre cozinhou também, assim, minha mãe cozinhava mais no dia a dia, meu pai coisas mais especiais nesse primeiro momento, assim, que eu lembro. E minha avó, a parte de mãe, né, também cozinha, assim, mas não, cozinha dia a dia também e tal, mas não era assim, nossa, eu amo cozinhar. Tá. Ela fazia rosquinha, minha avó, na parte de mãe, fazia coisas mais doces, assim, e tal. Fazia lasanha, que a gente gostava. Mas a parte dessa cozinha na veia, assim, é mais a parte do meu pai mesmo. Legal. Mas pelo menos você tinha intimidade com esse ambiente, não era Super, algo extraterrestre super. para você. Quando você, obviamente, você fazia esporte, você falou basquete, acho que é um ambiente bastante formador, né? Você foi escoteira, atleta de esporte coletivo, acho que isso dá um senso de grupo e de empatia muito grande, né? Quando a gente olha para trás, né? Com Porque em certeza. esporte coletivo e também, imagino eu, no ambiente de escoteiro, você precisa muito entender o papel do outro, né? Respeitar que cada um vai ter uma habilidade e isso pode contribuir para o grupo de uma forma melhor. Você acha que isso foi importante na tua formação? Super. Eu acho que eu fiz Waldorf, que é uma pedagogia, uma Sim, escola bem minha alternativa, sobrinha estudou assim. lá, beijo, Fefe. Eu fiz desde criança lá também. Minha mãe acabou virando professora, então a gente ficou a vida inteira lá. Eh, E acho que ali na Waldorf já tinha um lugar muito de olhar para ser humano como sendo um todo, né? Não só uma habilidade específica. Eu lembro da minha mãe falar assim, se vocês quiserem, se a gente estava feliz lá para continuar, mesmo que não fosse uma escola forte, né, nos termos tradicionais, para vestibular, por exemplo, porque ela falava assim, meu, vestibular, um ano de cursinho, decorar fórmula resolve, ser gente, um ano de cursinho não resolve, né? Então acho que tinha também uma aposta dos meus pais numa formação que na época não era uma formação, hoje tem fila de espera. Quando a gente entrou com 3 anos, era tipo, mas suas filhas têm algum probleminha? Não Porque sabe, é uma não. escola pra gente mais fraca, né, e tal. Alfabetiza mais tarde, né? Como é que vai É, ser isso depois, exato. Então né? acho que meus pais bancaram essa. E aí acho que muito assim, né, caminhando ao lado dessa escolha, o movimento, meu pai foi escoteiro, então também queria que a gente tivesse essa vivência. E muita gente da Waldorf era do movimento escoteiro na época, assim. E aí a gente também entrou super cedo, minha irmã primeiro, depois eu. E acho que as duas coisas têm essa visão de gente, de ser humano, de desenvolvimento e de também destacar né, de alguma forma, assim, entender que nem todo mundo vai performar bem em tudo, né? Às vezes eu sou bom na arte, às vezes eu sou bom na música, às vezes eu sou bom no desenho, às vezes eu sou bom
A gente tem, né, na Waldorf tem jardinagem, lapidação, joalheria, macramê, ponto cruz, crochê, Marcenaria. marcenaria. Então, assim, tem muitas possibilidades, né, de desenvolvimento ali. Então, e trabalho voluntário. O movimento escoteiro muito incentivando o trabalho voluntário. Eu Ali acho que um isso olhar social, né? super. E acho que, assim, fez muita. Pra mim é determinante ter feito trabalho voluntário na minha vida porque eu escolhi fazer mais tarde, sabe? Porque desde muito cedo eu sabia, não conscientemente hoje, com os conceitos que eu tenho, mas Claro. que eu tinha muitos privilégios, né? Enfim, minha mãe era professora, meu pai também, né, sempre vendeu caminhão, minha vida inteira, meu pai sempre trabalhou vendendo caminhão. Vendendo caminhão. E tinha, assim, né, na nossa casa, a Miki, minha segunda mãe, trabalhou com a gente a vida inteira. A forma que meus pais tratavam, às vezes eu lembro de ir em casa de amigo e ver, às vezes eu ficava meio incomodada, assim, sabe? Às vezes com a dinâmica, Sim. ou o uniforme, sei lá, coisas assim que eu ficava. Uma dinâmica, vamos dizer assim, que hoje em dia a gente poderia considerar como mais ofensiva. E assim, meus pais sempre foram essas pessoas que recebem, que acolhem, então acho que junto ao movimento, né, escoteiro, a Waldorf, esse ambiente familiar e trabalho voluntário, que me deu essa diferença, essa percepção, né, de que existiam muitos mundos dentro do mundo, Sim. fez muita diferença no que eu escolhi mais tarde fazer, porque eu era musicista. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, você mencionou que isso foi acontecer mais tarde na tua vida, né? Mas naquela época você falou assim, bom, não, a minha escolha, obviamente, é sempre independente de você viver tua vida em função de vestibular ou de ser formada como melhor ser humano, como você mencionou, que era a ideia da tua casa, do teu lar, da tua família, isso era valor para eles, e obviamente continua sendo. O que você escolheu fazer naquela época? Então, quando eu era adolescente, eu tocava. Porque a Waldorf a gente experimenta vários Muito. instrumentos e Teatro, tal. música. E coral. E aí eu lembro assim, meu sonho era tocar na Sala São Paulo. E quando a escola fez 50 anos, a gente tocou na Sala São Paulo. Então, tipo, acho que foram várias coisas assim. E a música era a minha vida, assim. Tanto que Mas era música erudita ou você gostava de tudo? eu comecei com piano, mas piano mais assim, tinha uma coisa, né? Você começa sempre com clássico, mas eu fui muito pra Disney. Eu tinha 9, 10 anos. Então eu tocava, sei lá, Bela Fera. Eu Sim, os tocava. temas Disney. Eu amava, assim. Circo du Soleil, tinha umas temas de Circo du Soleil que eu gostava de tocar. Tinha uma coisa ou outra clássica. Mas aí, no terceiro ano, na época era terceiro ano, né? Hoje já Mudou muda tudo. tudo. Mas a gente experimenta violino, violoncelo e viola. E eu gostei muito do violoncelo. Olha só. E aí eu segui com o violoncelo na escola. Um pequeno E instrumento. um pequeno instrumento. Delicado. Não É, deixou de ser delicado, mas é grande. E ele é um dos instrumentos que tem, acho que, né, assim, a reverberação dele é a mais próxima da voz humana. Então ele tem uma coisa de quando você ouve o cello, ele, ele bate na Mexe, gente né? num lugar que era muito gostoso. Isso, minha vida foi música por muito tempo. E eu tocava em casamento, tocava em camerata, tocava em Ah, é? Em orquestra. que idade isso? Na escola, Na na escola própria mesmo. escola. Você Então, tipo, participava desses eventos. e a gente tinha um quarteto, e a gente tocava, enfim, né, em vários lugares diferentes, assim. E eu fazia uma graninha, assim, a minha graninha pra sair, pra, enfim, né, fazer minhas coisas. Uhum. E aí eu fui. Quando chegou no último ano, a Waldorf tem um ano a mais, né? A gente se forma com 18. E eu lembro que no 12, que é o 12º, que seria o terceiro ou quarto colegial, sei lá, né, do ensino médio, como falar. Quando eu tava no último ano da escola, eu falei, putz, eu quero prestar algo, mas eu acho que não é a música. Porque eu achava que no Brasil era muito difícil você, tipo, ia tocar na USESP, ia ser um Spala, ou não tinha muitos caminhos possíveis, assim, Sim. né, na minha mentalidade ali naquela época. E eu tinha certeza que eu queria trabalhar com pessoas, assim, e queria trabalhar com impacto social, né? Eu liderava um grupo de voluntariado na escola, no ensino médio, que chamava Lapidário. Lapidário. É, O que vocês faziam? a gente, uma vez por semana, ia numa ONG que chama Alquimia, e a gente fazia atividades com as crianças, então, desde horta, contação de história, música, tinha. Reproduzindo um pouco o que você viveu no Waldorf também, Exatamente, né? Passando exatamente. adiante, vamos dizer assim. Aí a escola até depois, né, enfim, a própria fundação bancava algumas escolas satélites dessas, né, de iniciativas sociais, então ali a escola também começou a investir para as professoras terem um jardim, né, e pelo menos um contraturno ali com pedagogia Waldorf, enfim. E aí, na verdade, a gente até depois retornou à Alquimia mais tarde com o Chefe Aprendiz, com Pequenos Autores, que são alguns dos projetos hoje do Instituto. Mas ali eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu tive um vínculo, sabe? Putz, aí pegava fogo, e aí eles mandavam mensagem, a gente fazia toda uma mobilização. Primeira vez que eu entrei na comunidade, tinha pegado fogo.
E as crianças estavam com muito medo de voltar. E eu lembro que eu entrei, né? A gente foi levar eles em casa. Foi a primeira vez que eu entrei, assim, de fato, numa comunidade. Eu tinha uns 13, 14 anos. E eu lembro de ter ficado muito embrulhada, assim, sabe? Porque era um labirinto, e aí e descia e subia, e do nada tinha uma porta que era uma casa. E aí, assim, pra mim foi muito chocante ver o tamanho da distância da realidade. E eu era muito jovem, Sim. né? E eu lembro. Eu lembro de ter ficado embrulhada mesmo alguns dias, assim, Olha, só foi essa sabe? sensação que você teve. De tipo. Eu lembro de falar muito pros meus pais, por que que a gente não pode fazer alguma coisa pra eles terem um lugar mais gostoso, sabe? Por que não pode ser uma casa mais parecida com a nossa, assim? E aí, tudo bem, acho que depois a gente vai desconstruindo, né? Acho que a gente também vai sempre tomando pro nosso referencial, e hoje eu Claro, vai entendo que não entendendo é como o tão mundo na prepotente verdade assim. funciona, infelizmente, né? A vida adulta também te traz um pouco desse É. choque de realidade. Mas eu lembro, assim, de ter ficado muito mexida, e aí, quando eu fui escolher vestibular, eu queria prestar algo que tivesse um impacto. E naquele momento, hoje eu vejo diferente, eu achava que a música não ia me dar o impacto que eu queria ter. E aí minha mãe fazia educação na época na USP. E ela falou: Bia, vi um curso da USP, que é um curso novo, que eu achei a sua cara, que chama Gestão de Políticas Públicas. Gestão de políticas públicas. E eu já tinha me inscrito nos vestibulares particulares para relações internacionais. E aí eu falei: ah, beleza, vou prestar. Ia fazer FUVEST. A Waldorf era fraca, aspas, né? Sim, Tipo, eu não tava assim, ah, nossa, tem que passar. claro. Não te E aí eu preparava para o passei. teste. E aí eu passei. Não era um curso que tinha uma nota de corte absurda também. Mas eu sempre fui boa aluna, assim, sempre gostei de estudar e tal. E aí eu passei. E aí é na USP da Zona Leste. Não é da USP Butantã, eu moro em Santo Amaro, sempre morei em Santo Amaro. Sim, E aí, meu, uma viagem, né? Todos super. os dias. Tá vendo que eu passo para ir até o Itaquerão? Eu que sou corintiano, né? E aí comecei a faculdade. A USP Leste, ela tem um ciclo básico, né? Eu era a 7ª turma de gestão de políticas públicas. E tem um ciclo básico onde todo mundo faz várias matérias em conjunto com outras Disciplinas. disciplinas, né? Então, assim, sei lá, eles pegam um modelo de MIT, Stanford, parece que esse foundation, né? Então, Uhum. a gente tinha aula com o pessoal de sistema de informação, de marketing, pessoal de lazer e turismo, obstetrícia, era todo mundo nesse campus, é um campus bem misturado, assim, em termos de temáticas. Plural. A gente tinha algumas matérias juntos. E aí, primeiro ano de faculdade, depressão. É? Ah, porque você fala, Você bom, identificou isso logo de cara? não, não, demorei um tempo, assim, pra conseguir pedir Desculpa ajuda te e tal. perguntar, obviamente, sem querer ser invasivo, mas começou como você olhando para trás? Você começou a ter um comportamento diferente? Você ficou Eu acho refratária ao que, convívio? Como é que você eu ficou? acho que tinha, assim, né, eu brinco que na USP, eu não era esquerda o suficiente, e em casa eu era esquerda demais. E aí, eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu comecei a me sentir, tipo, Deslocada deslocada. Eu não pertencia a a nada. nenhum público. A ninguém, né? Assim, eu não Em era casa era aceita nem exagero, amada na por USP você era ninguém. bem pouco. E assim, e nem sei sobre bem pouco ou não, mas esses rótulos que as pessoas vão colocando na gente, né, às vezes são muito difíceis de lidar, assim, de... Primeiro que, assim, um conteúdo teórico que foi apresentado, e um conteúdo de números e etc., que eu entrei lá falando assim, beleza, então agora eu vou aprender como é que eu faço pra poder ter algum impacto, sabe? Assim, eu vou aprender o que eu preciso Sim. aprender pra poder transformar essa realidade que me dói. Só que aí você começa a ver, você fala assim, tanto faz eu aqui ou não. Gestão de políticas públicas no Brasil, com 18 anos de idade, né? Assim, pensando, putz, quero mudar alguma coisa, eu falo, bom, deixa quieto, né? Eu sou muito pequenininha Tipo para assim, tudo isso. exato. E as forças são enormes, né? Uma impotência absurda. Então, acho que teve Constatação. teve essa percepção, Que essa dá aquela constatação. murchada violenta, porque você vai empolgada para aquilo, É. né? E aí, assim, além disso, tinha essa coisa de eu não pertencer, né? Sei lá, as pessoas naquela época mais próximas tinham pensamentos muito diferentes daquilo que eu vinha questionando, e num lugar ainda muito de questionamento, sabe? Você se sentia estereotipada tanto no ambiente amigos, família, claro que de uma outra forma, e também na faculdade? Você Também. estava estereotipada em tudo quanto é lugar. Eu lembro, engraçado, né? Eu lembro de algumas matérias, assim, especificamente. Tinha uma professora que eu gostava muito, ela era muito boa. E a gente tava lendo Capital. E eu lembro de ter questionado, assim, tipo, levantei a mão pra questionar, mas assim, sabe num lugar ingênuo? Uhum. Tô começando a estudar uma parada que eu nunca vi na vida, nessa Quero fazer uma profundidade. Quero pergunta. fazer uma pergunta. Conhecimento se adquire fazendo Meu, pergunta. Proibido. tomei uma. É? É.
Você lembra o que você perguntou? Eu lembro que era sobre o final, na verdade, do Capital, e Certo. tinha lá uma parte que ele falava sobre, e aí o homem, então, ele é livre para poder escolher se ele planta, se ele colhe, né? Ele começa né, falar um pouco sobre essa questão dessa liberdade do próprio ofício e tal. E aí eu lembro que eu perguntei sobre isso, tipo, como é que isso é possível, sabe? Como é que a gente pode pensar isso numa realidade? Foi alguma coisa nesse sentido, de tentando Sim. achar aplicabilidade Trazer mesmo. pra realidade. Mãe, eu tomei uma invertidona, assim, Sério. tipo. Agressiva. E assim, e foi engraçado, porque eu lembro que ali eu comecei a ficar um pouco mais receosa sobre minhas Mas foi perguntas. uma crítica ao teu pensamento, à tua pergunta, ou a você? Foi uma crítica a eu criticar Marx. Mas eu não tava criticando Marx. Não, você estava levantando um Eu questionamento. tava levantando um Toda obra questionamento tem que ser genuíno. questionada. Claro, a gente se questiona todo dia. E não era num lugar tipo, olha lá, sabe, menina da Zona Sul questionando Marx. Não, não era. Não era isso. Era Era real, assim, legítimo. E eu acho que hoje em dia, assim, né, até fazendo parada, eu falo muito disso com o pessoal no projeto, assim, a gente tem que estar muito aberto. Porque as pessoas, se a gente não se dá, né, esse luxo, nem das pessoas poderem perguntar, Que é ainda o que que eu não não acontece concorde, hoje. hoje a gente não pode nem perguntar, porque a gente já é taxado de mil coisas, né? Exato. Então a Exato. gente perde essa beleza do diálogo, da troca, né? De construção conjunta de conhecimento, Exato, né? A exato. gente perdeu isso. Perdeu. Que loucura. E aí quando a gente fala da depressão, e desculpa Não, fica explorar isso, tranquilo, não é nem com esse caráter, mas assim, é por uma questão mesmo de curiosidade, até porque assim, tá todo mundo Saúde mental é uma bandeira minha, eu sou super Não, e tranquila. assim, é exato, né? E hoje assim, a gente tá na época da vulnerabilidade, graças a Deus, a gente pode falar sobre isso, a gente pode se medicar, se for o caso. Eu costumo dizer o seguinte, né? Antigamente a gente falava assim, fulano ou fulana tá medicado, e as pessoas falavam assim, com o maior Psiquiatra, imagina, preconceito do mundo, psiquiatra, mas é né? doido? Hoje em dia eu penso assim, tá medicado, graças a Deus, né? É. Ainda bem que tá medicado, né? Porque provavelmente precisou. Você já foi ver se você precisa estar medicado ou Eu não? tô medicada há Então, 10 anos. então. Sim. Então, assim, graças a Deus tá medicada, ótimo. Foi ver, foi atrás, buscou se reequilibrar e tá tudo bem. Porque as pessoas falam muito de remédio, mas usam outras coisas por aí para se equilibrar, que muitas vezes são muito piores, né? Eu acho que assim, né, eu lembro de falar para meus pais, assim, porque aí nesse processo demorou 1 ano, mais ou menos, pra eu entender que era muito maior do que eu conseguia lidar. Minhas notas começaram a cair. Você é do tipo que quando acontece alguma coisa que te tira um pouco do prumo, você vai para um lugarzinho seu, para um cantinho seu? Assim, eu não queria ver ninguém. Eu já namorava meu marido na época. E eu lembro de falar pra ele, cara, eu preciso ficar sozinha, eu não quero falar com. Eu sentia o Eu não sei mundo me dizer o que é, mas eu invadindo. preciso. Era como se eu não tivesse pele mesmo, sabe? Era um mundo dentro de mim, assim, numa altura surreal. Surreal. Que E ao o mesmo tempo mundo. também estava crescendo, né? E mil questionamentos, né? Enfim, mil coisas acontecendo, assim. Mas eu lembro de tudo ter começado a me doer muito mais, assim, sabe? Assim, eu sempre fui muito sensível. E aí a gente depois trabalha em terapia e tal. Isso não é xingamento, é uma forma pejorativa. Sim. Porque é muito mimimi. Porque é muito sensível. Porque. Só que era a minha forma de ser, sempre foi, Não, e sensibilidade tem inúmeros né? canais. Não é à toa que também que você foi musicista. Se É, você não tivesse sensibilidade, você não faz música nenhuma. é isso. Óbvio, é uma pessoa que sente o ambiente, as pessoas de uma forma, né, mais adiantada, vamos dizer assim, mais avançada. Tem isso muito mais próximo. É perfil, É perfil. é isso. E eu acho que a gente hoje fala muito mais, né, sobre emoções, enfim, eu acho que, né, naquele momento ali a gente tava nessa transição. Por isso que eu falo, eu sou real, assim, minha bandeira é saúde mental também, porque quando eu fui diagnosticada, e aí nesse processo, né, de entender e me sentir não pertencente, enfim, e toda a dor que eu sentia, que eu não desejo pra ninguém no mundo, né, o tamanho da agonia no peito que eu sentia. O meu lugar não era um lugar de agressividade, era totalmente de me recolher. Sim. E eu lembro de me sentir cobrada, assim, porque eu sempre fui muito sociável, eu sempre fui de falar, de conversar, e aí o pessoal da escola que a gente tinha se formado, mas aí, né, a Bia não se importa mais, não quer ver, não era isso, assim, eu não tava conseguindo, Você não sabe, consegue assim. reagir enquanto você não soluciona isso. E aí eu lembro que quando eu cheguei, assim, no estralo de preciso de ajuda, a avó do meu marido é austríaca. E a gente tinha ido visitar pela primeira vez ela lá em Viena. Ela mora lá. Agora não. Ah, não, Mas ela mas. ficava Que pegava os legal. verões, né? O Eu não verão de conheço, lá. sabia disso que é uma cidade É maravilhosa, é linda, lindíssimo, né? é lindíssima, é lindíssima. E aí a gente tinha ido visitá-la, a gente, na verdade, ficou na casa dela, e depois a gente fez um mochilão, porque ele tinha estudado gastronomia, ele chegou aí, ele fez Legal. gastronomia na Suíça na época, e ele queria que eu conhecesse onde ele fez a faculdade e tal, e a gente ficou na Áustria e pegou esses voos baratos incríveis, né, Sim. de quando a gente mora fora. Mochilão e foi ficar nos hostels e tal, e conhecer um pouco da Suíça. Sim.
Uma viagem autobiográfica um pouco, assim, pra você conhecer as andanças dele. Isso. E aí, eu lembro que a gente tava na casa da Oma e a gente comprou alguma coisa pra comer e tal, não sei o que, Lari. E eu lembro Oma é vó, hein, turma? A Oma é a avó. Eu tinha a minha Oma também, que Deus a É. tenha, assim. E de onde ela é? Da Alemanha. Da Alemanha, Fugiram da Segunda Guerra. pra cá. Exatamente. Salvou meu avô de campo. Uau. É, uma super história. Fica para outro dia, mas é Oma também. Quero ouvir também. Ah, sim. E a família do meu marido também, da parte da mãe dele. O opa dele, né? Eu não conheci, mas foi piloto de tanque na Segunda Guerra. Olha só. Então também veio de navio pós-Segunda Sim. Guerra. E aí, enfim, né, estão É isso estabelecidos aí, aqui, é isso mas aí, acho que muita sobreviventes. gente, né, Muita se gente. O pós Brasil Segunda é isso, Guerra. né? O Brasil é isso, principalmente o sul, sudeste e sul, É, né? Tem muito disso. Nordeste também, mas acho que sudeste e sul tem uma... mais, foi forjado dessa forma. sim. E aí a gente tava lá e a gente ia comer, e eu cheguei nesse ponto assim, eu tive, cara, 3 amidalites em 2 meses, eu não conseguia comer, eu emagreci, tipo, 10 quilos, eu tava semi-anêmica. E aí chegou nesse lugar de, cara, eu não consigo comer sem me culpar, sabe? Eu não conseguia É porque as comprar pessoas um não entendem, não sapato sem me desce. culpar. Não desce. Você não consegue comer Não, porque e não assim, desce. pra mim não tinha, eu tava ali vivendo tudo aquilo, legal, tal, lalari, mas assim, tinha uma coisa em mim que não. E aí eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu preciso de ajuda. Tipo, eu não tô conseguindo comer, eu não tô conseguindo vestir um sapato no pé sem pensar que as pessoas não têm, às vezes, o que eu tenho, sabe? E aí, quando eu voltei, tipo, na semana seguinte, a gente foi primeiro numa endócrino, que ela tinha de confiança, e aí a endócrino constatou que eu tinha um déficit de serotonina. Quer dizer, Então uma não era questão só química. química, eu acho que obviamente tinha Química questões e de além, saúde. mas era química, minha depressão é química também, né, assim. Hoje eu acho que eu vou tendo mais pra um lugar da ansiedade, mas naquele momento ali, aí eu fui pra psiquiatra, enfim, comecei terapia, né, e tudo mais. Meu pai também, né, tratou a vida toda não, mas de uns anos, uns 30 anos pra cá, menos, que eu tinha uns 10 anos quando ele medicou a primeira vez, também tratou, então acho que isso também me abriu possibilidade de entender que tá tudo bem tratar. Sim. Porque eu lembro de falar pro psiquiatra, mas meu, eu tenho nem 20 anos de idade, que vai ser quando eu tiver 40? Ele, Bia, que hiperpotência, Sim, sabe? claro. Tipo, não tem gente que usa óculos, não tem gente que toma insulina, né, por conta de diabetes. Por que você não tem serotonina, cara? Por que é tão difícil assim, né? Não ser a super-heroína? Tipo, tá tudo bem, sabe? Mas foi uma luta, assim, essa aceitação do remédio, né? Acho que, sei lá, por conta desse tabu todo que a gente tava comentando, Sim. né? E as pessoas falavam, mas você tem tudo. Por que você é depressão? Você tem tudo. E aí, eu falava muito isso, assim, não é sobre o que a gente tem. Não é sobre, né? Ah, mas você é isso. Era em mim. E não era. Eu lembro muito assim, né? Tipo, das pessoas mais antigas, às vezes, falar, ah, mas só levantar da cama. Ah, isso aí arruma o que Vai fazer. trabalhar. Isso, assim, Sim, enfim. sim. Mas acho que foi difícil pelo meu processo. E foi difícil nesse lugar de autoaceitação, mas também de continuar não me sentindo aceita, porque as pessoas também achavam um absurdo que eu tinha depressão, sabe assim? Mas como Como assim? assim? Tem tudo? Ah. Então, desde então eu trato, né? Já tentei parar 2 vezes a medicação. Fiquei um tempo bem sem, mas voltei. E gravidez aumenta a dose, assim, porque eu tomo medicação que eu posso tomar, é segura na gravidez. E o primeiro tanto do meu primeiro filho quanto da Cora agora, que né, ela tem 5 meses, horrível. Horrível, assim, eu fico jogada. Eu passo muito mal. É. Então, morria de medo do pós-parto. Ainda bem que, né, nem do Theo, nem da Cora eu Boa. tive depressão pós-parto. Mas, assim, medicada. E atenta, sabe? Porque eu falo, hoje eu não posso me dar esse lugar de estar jogada na cama. Não tem como. Sim, Eu tenho 2 filhos. claro. Uma que, inclusive, mama de 3 em 3 no máximo. Sim. Então, assim, eu brinco que eu não tô com tempo pra poder ficar na crise Agora não. agora, entendeu? Não. E é a fase que você tá no tabuleiro, né? É isso. Tem fases e fases. Acho que também tem uma viagem de autoconhecimento, né? Acho que ser Total. mãe, eu acompanhei de Total. perto, tem uma viagem de autoconhecimento muito grande. E acho que isso te engrandece e te fortalece, né? Porque se Super. você olhar pelo que você já passou e conquistou com tudo isso do ponto de vista da maternidade, etc. Então, olha só, né? Você podia imaginar isso tempos atrás? Não. Total. E olha quanto você fez, né? É E me isso. conta, o chefe aprendiz aconteceu como? Então, aí nesse processo de terapias e, né, enfim, me cuidar, me olhar, autoconhecer,
eu entendi que uma das coisas que eu gostava era resolver problema, de alguma forma. Tipo, Sim. eu adoro ver um problema sendo resolvido. Desatar nós. Desatar nó, entendeu? E aí eu comecei a desenhar projeto por conta de uma matéria na faculdade, na época, que tinha lá de elaboração de projeto. Eu falei, não quero elaborar. Eu sempre fui dessa, né? Eu nunca queria só a teoria, eu queria a prática. E aí eu falei assim, beleza, vou fazer o trabalho para a matéria, mas quero aplicar, que eu desenvolver. E na época eu tava muito na tônica, né? Políticas públicas, a gente tem uma porrada de créditos livres, e eu foquei em políticas públicas de educação e cultura. Ok. Então, na época da faculdade, eu ganhei uma bolsa de mérito acadêmico, aí eu fiquei um ano em Portugal. E aí, em Portugal, eu fiz basicamente só matérias em educação e mercados para a cultura, que eles chamavam. Aí depois eu voltei, e para terminar, né? E foi nessa época que eu voltei, que eu tive essa matéria de elaboração de projeto, e eu tava com a questão do analfabetismo funcional na cabeça. Porque no Brasil o índice é muito alto de analfabetismo Sim, funcional. Na época que o Ibope fazia, né, há 10 anos atrás, o índice, quase 25% da população que tem diploma de graduação na mão era analfabeto funcional. Então, essa questão da alfabetização era muito cara pra mim, né? E minha mãe é pedagoga, enfim, né? Então, eu fiz um projeto que chama Pequenos Autores, Grandes Histórias, que é um projeto de oficinas lúdicas de escrita. Então, a gente, através de jogos, faz com que as crianças reflitam e escrevam acerca do mundo que está ali em volta delas. Geralmente em situação de vulnerabilidade social, em alguma comunidade onde eu tenho uma ONG que tem o contraturno. Então, a escola, né, a criança vai para a escola, depois ela vai para esse contraturno nessa ONG. E aí, através desses jogos, as crianças falam sobre o mundo a partir da visão delas. Legal. E registram isso em forma escrita, né? Depois a gente pega esses textos e leva para pessoas de outra realidade. Então, num primeiro momento, para a escola particular. Jovens de ensino médio de uma escola particular, que vão olhar esses textinhos e vão fazer as ilustrações. A gente faz diagramação, toda a parte de direção de arte, enfim, né? Toda a parte de impressão. Legal. E a gente marca um evento de lançamento e aí as crianças dão autógrafo. Então a gente convida os familiares, os Então, também tem um responsáveis. boost de autoestima, de realização enorme, Isso, né? tipo, a gente não tá lá pra dizer, olha, você fala errado, você escreve errado, a gente não tá ali pra corrigir. Na hora que sai o livro, a gente sai com as correções gramaticais, né, propriamente Mas, ditas. na verdade, você é uma autora, você é um autor. Exato, e ela é a autora da história que ela quer contar, né? Então, tem várias oficinas e a gente sempre alinha essas temáticas com a própria coordenação pedagógica da ONG. E aí é muito gostoso, assim, né? Tem as oficinas de dicionário, onde as crianças dão o significado das palavras através da visão delas. Tem oficinas que a gente tem uma cena e eles têm que contar o que aconteceu ali. Tem oficina que a gente tem algumas dinâmicas com cartas, e aí eles vão pegando as cartas e construindo a história. Então, enfim, é super gostoso. E a ideia é essa, trazer a leitura, a escrita para um lugar mais próximo, mais gostoso, né? Porque geralmente é tipo, ai, tia, ler, ai, tia, escrever. É chato, Sim. é cobrança, é caneta vermelha dizendo que tá errado. Então, a ideia é trazer um pouco mais de leveza mesmo para esse processo. E de outro lugar, né, de outra forma, também envolver esses jovens de outra realidade nesse mundo das crianças também. A última edição a gente fez com uma escola de Frankfurt, então as Olha. crianças de Frankfurt ilustraram os textos, e aí é um livro bilíngue, assim, sabe? Muito legal. Que bacana. Mas aí, por conta do Pequenos Autores, o pessoal da ONG falou, Bia, você não tem nada pra jovem? Porque todo mundo tá olhando a infância, todo mundo, fundos, né, editais, todo mundo fala, putz, vamos olhar pra infância porque é Infância importante. é a melhor idade, né? Se você for olhar assim para o mercado e para o terceiro setor, eu atuo no terceiro setor também, a gente tem uma dedicação muito grande à primeira infância, à infância, e à melhor idade, Sim, né? Que teoricamente são, vamos dizer assim, figuras mais vulneráveis, total. né? E você tem razão, muito pouca gente olha para adolescência e jovem adulto, Porque é chato, né? né? Porque dá Exato. trabalho, Não, e porque... tá em transformação, e é questionador, É e isso, tem uma nesse energia, sentido, essa chato. energia extra também, Sim, né? sim. E aí eu falei, eu tinha 22 anos na época, né? Eu falei, cara, eu tenho quase a idade deles. Não vou falar, façam, porque é bom pra vocês, né? Eu não queria sair desse lugar prepotente, assim. Eu queria entender o que eles estavam a fim de fazer. Que eu acho que a grande parte das vezes, o grande problema das políticas públicas tá aí, né? Ai, faz. De onde você tá falando faz? Mas aí, Né? De um ar-condicionado dentro de um gabinete? claro. X, né? Eu acho bacana você fazer isso fácil. É. E aí a gente sentou pra conversar, e só tinha moleque nesse dia, só tinha menino, assim, nesse dia, nessa aula. E aí, nessa conversa eu falei, galera, vocês vão ter que vir aqui, assinar uma lista de presença semanalmente pra me encontrar. Então, o que vocês estão a fim de fazer? Né, assim. E foi final de 2014, tava um boom de programas de televisão. E aí eles falaram assim, vamos fazer um Masterchef, Paraisópolis, que era na Paraisópolis, né, onde a gente tava conversando.
Então, MasterChef não vai rolar. Mas vamos entender o que dá pra construir nesse sentido. E aí, meu marido, na época namorado, tinha se formado, né, em gastronomia, meu pai cozinhava, minha avó tinha toda essa relação da Ou seja, você cozinha que tinha a esse gente time. conventou. Eu tinha esse time pra me ajudar a pôr alguma coisa de pé. Então, a gente fez um currículo que tivesse um trajeto, né, de certa forma, de aprendizagem, que fizesse sentido, então, tipos de cortes, caldos, quais são as bases da cozinha, basicamente. Depois a gente tinha confeitaria, tinha panificação. E aí a gente montou esse processo como um todo e eu falei assim, beleza, mas aí eles querem uma competição, que era o que eles queriam. Mas pra mim não era só sobre a competição e nem era sobre algo que fosse agressivo ou enfim, né, que Sim. fosse, enfim. Então, o processo pra mim sempre foi a parte mais importante, mas tinha uma competição final. Então, depois de toda a formação, teriam lá os jurados dessa competição, onde os grupos, né, eles estariam divididos em grupos, eles iam cozinhar para os jurados, mas só seria jurado quem tivesse vaga de emprego. Então, na verdade, a competição ela acontece com outro propósito, Que aí né, a de gente inserção tem no a mercado de inclusão e trabalho. inserção no mercado de trabalho. Além da inclusão, a inserção no Ah, mercado de isso. trabalho. Então, assim, na verdade, esse molde, desde o começo, desde o piloto na Paraisópolis, foi assim, né? E aí a gente fez um financiamento coletivo, o crowdfunding estava começando na época, estava sendo desbravado, assim, né? Era mato. Mas a gente fez um financiamento coletivo, ficou sem dormir 30 dias, porque se não arrecadasse, devolvia o dinheiro para Claro, todo mundo. super estresse. E aí a gente arrecadou. Acho que foi quase 30 mil reais que a gente Ou seja, o arrecadou projeto foi colocado de pé por crowdfunding. pro crowdfunding. Que legal. Você vê como as Ah, pessoas são solidárias? e eu tenho muita, muita, muita gratidão, assim, à sociedade civil nesse sentido, porque a gente só existe porque as pessoas acreditaram comigo, sabe? E E eu é. acho que foi muito simbólico naquele momento ali. Eu falo que o Chefe Aprendiz me trouxe apetite pela vida de novo. Porque naquele momento, onde, sabe, me sentia sozinha, me sentia impotente, me sentia tudo isso, e aí começo a tentar colocar o projeto de pé, as pessoas da minha rede, tipo, uma, sabe, doando 30, 40, 50, 100. Cara, a gente chegou e fez essa grana acontecer pro projeto ficar, pra de fato, né, ser realizado, executado. E o engajamento da molecada no começo, como é que foi isso? Quando você chegou com essa notícia, por exemplo, na comunidade, o pessoal ficou como? Você ficou com um pouco Então, de receio de falar assim, putz, será que eles vão topar? Será que a porque culinária é o eles que caminho? tinham Eles que tinham sugerido, escolhido, então né? eu não tinha muito, assim, não tive receio, eu acho que porque eles Você queria tinham atender o que eles pedido. queriam. Você teve a inteligência de perguntar, né? Talvez. É, Mas eu acho que, assim, essa falta de medo também acabou sendo importante, uhum. sabe? Porque eu era estagiária, na época, numa empresa de educação. E aí eu acertei com a minha chefe de um dia por semana sair mais cedo, então eu fazia meus horários, né, nos outros dias. Eu estudava na Zona Leste, ia pra Pinheiros fazer meu estágio, um dia por semana eu saía mais cedo pra ir pra Paraisópolis. Ou E seja, o teu aí, programa de milhas está nas alturas, né? Você já pode, você tem milha para dar a volta ao mundo. tipo Correu isso, muito. é isso. E aí foi muito legal. Só que assim, né, num primeiro momento, bem mais ingênua. Então, era tudo muito mais caseiro. Meu pai fez uma paella, porque no crowdfunding uma das recompensas era uma paella. E a gente fez uma paella com os jovens participando para eles aprenderem a fazer, mas também dando como recompensa para a galera que tinha Claro. apoiado. Aí eu consegui parceria com um cara para fazer avental também a preço de custo. Então também já na época tinha o loginho com os aventais. E as coisas foram assim, sabe, se construindo, assim. Sim, O tomando pessoal do forma. movimento escoteiro apoiou muito, Que assim, na legal. Teve esse época. resgate também. É. Eu era chefe há muito pouco tempo dos Lobinhos, então a gente tinha, assim, meus melhores amigos hoje, eu sou da Waldorf, foram do movimento escoteiro, assim, muito grande parte deles, assim. Então o pessoal ajudava, sabe? Vamos fazer a formatura, putz, a galera ia lá, lavar a louça, porque depois de todo o processo tem a competição final. A gente faz esse match, né, entre jovens e vagas, e a gente faz uma formatura onde nós da equipe servimos essa galera num lugar de celebrar mesmo, né? Vamos celebrar essa conquista, esse processo e etc. E aí eles estão lá pra serem servidos e curtirem com a família e tal. E a Muito legal. gente ia com voluntário, porque aí tinha que lavar a louça, tinha que servir, tinha que fazer. E meu pai deu aula de feijoada, levei a galera na casa do meu pai. Então essa primeira edição foi muito mais amadora, assim, Claro. sabe? Até para entender o que Mas, funciona e o que não funciona. é, mas assim, foi muita terapia Mas também. isso é um belo de um relato, sabe por quê? Tem muita gente que quer ajudar nesse sentido e quer fazer tudo perfeito. E aí, por querer fazer tudo perfeito Não e faz. ser maravilhoso, não faz. Então, assim, não existe gol feio. O feio é não fazer o gol, né? Não interessa. Eu acho muito isso. Sempre acreditei muito nisso. E a gente fala aqui muito de empreendedorismo e a tua história tem muito a ver com isso, né? É empreendedorismo social, é empreendedorismo de inclusão, mas é uma atitude empreendedora, assim, violenta, no bom sentido. E acho que tem uma grande lição aí de mostrar para as pessoas que se você ficar esperando o momento certo
ou sair tudo perfeito, ou o melhor avental do mundo, ou a paella sair na temperatura XPTO, você nunca vai fazer nada. O segredo é fazer. E depois de fazer, é ficar. Continuar fazendo, né? Que aí eu acho que é o maior desafio, né? Não é? Porque eu brinco, assim, hoje a gente vai fazer 10 anos do projeto ano que vem. Olha só. E hoje a gente tem, né, dentro do Instituto do Fadares, a gente tem 3 braços: o chefe aprendiz, o Pequenos Autores, que a gente retomou, e um braço de negócio social. Então, na verdade, para dar conta de continuar existindo. Então, a gente faz catering, a gente faz produção de conteúdo audiovisual para algumas empresas, né, de alimentação. A gente faz uma parte de ESG, então eu dando consultoria nessa parte de projetos ou Que possibilidades de legal. Isso tá projetos. melhor exposto no site de vocês ou no Insta? Ai, o nosso site acabou de ser reformulado. Vamos entrar, Luquinha, no site? Vamos entrar. Eu tinha falado até aqui do Insta, mas vamos Mas colocar no o site pra Insta, gente eu poder acho que ele é visualizar isso. o Insta ele Tá, é olha mais que legal. dinâmico, né? O Insta é mais dinâmico, mas podemos aqui É, ver o cardápio de coisas que vocês fazem. Acho que é um rollout. pode ser. Vamos só descer, só para ver o cardápio de coisas que Ui, vocês fazem. pisei num fio aqui. Aí, ó. Então assim, a gente pode ter essa parte de contratação, os aportes via lei de... E aí a gente começou a entender que podia ser lei de incentivo. Até a 4ª edição foi crowdfunding. Todo mundo trabalhava em outras coisas. Aí eu ganhei uma bolsa e fui fazer mestrado em Barcelona. Que legal. E lá de Barcelona eu Mestrado em inscrevi quê? em Relações Internacionais. Legal. E aí tinha uns... Ó, em algum momento você chegou lá. Eu cheguei lá e foi muito legal, porque eu vi toda a parte da ciência política, das ciências sociais, etc., aplicada ao nível global, que foi muito legal, porque no primeiro momento eu tinha visto aplicado a nível Brasil, né, mais nível local, municipal, Sim. estadual, enfim. E depois ver esse lugar a nível global foi muito bacana, assim, o processo, né, a trajetória como um todo. Desculpa te interromper. Imagina! Você viu como isso funciona em nível global, né? Ou não funciona, brincadeira. Ou não funciona. Escuta, nem tudo na vida funciona, né? Mas onde você crê que a gente está distante do ponto de vista de poder público em relação ao que você viu lá fora, para essas iniciativas? Para essas iniciativas sociais, você Sociais. diz? Eu acho que a gente tem uma história de formação econômica e social que está anos-luz atrás, né? A escravidão isso. foi ontem, Sim. assim, a nossa parte... E a educação de base continua sem A gente ser teve a olhada. universalização da educação. A gente ampliou Sim, né, isso já foi um passo. já foi um passo de universalização. As pessoas hoje terem acesso, quando querem, na escola, ter uma van, né, ter um transporte escolar, ter uma merenda. Acho que a gente veio, né, caminhando muito em termos de políticas públicas de educação. Mas universalizar não é só, né? Agora vem para um ponto de qualidade, que eu acho que é onde a gente deixa a desejar. Porque quando a gente fala em meritocracia, eu posso falar de meritocracia a partir do momento que eu tenho um patamar de saída igual, Exato. né? A gente hoje fala muito em equidade, porque Sim. é isso, né? Não Que dá é a pra tratar todo mundo. igualdade na largada, na saída. É isso. O resultado a gente vê depois, porque cada um vai ter uma habilidade, cada um vai ter uma predisposição para fazer uma isso. coisa. Nem todo mundo vai chegar no mesmo lugar. E eu acho até isso. ótimo isso. Né? Para cada um, sucesso é uma coisa. Total. Né? Total. Então, assim, para mim, ser bem-sucedido é X. Pro outro ser bem-sucedido pode ser tá tomando um coquetel de frutas na praia e tá tudo bem. Sim. Né? Para outro pode estar aqui 300 km por hora numa pista e tá em paz. Sei lá, o Lewis Hamilton, para ele, paz é isso aí, sucesso é isso. Cada um tem a sua, Sim. normal. Mas a gente nunca sai de uma largada igual ou pelo menos próximo. Né? E a gente vê que a gente tá sempre olhando pro ensino superior, para o médio, etc. e tal, mas nunca para a formação, né? Ali na base. Eu acho que, enfim, né? E aí é super polêmico, a gente poderia Claro. entrar super a fundo nesse assunto, mas as políticas afirmativas, elas tentam também dar conta também dessa disparidade. A gente tem uma série de políticas públicas que vão sendo feitas para a gente tentar... Sim. Dirimir, melhorar, adaptar. Mas a base cara, e a pega. gente é um continente, né? Sim. Eu fiz, na época que eu ganhei a bolsa de mérito acadêmico na USP, eu morei em Portugal. Portugal é o capital de São Paulo. Sim, 10 milhões de habitantes. Né? Só São Paulo, Grande São Paulo, tá quanto? 20 e tantos milhões? Sim. Sim. Não, é surreal. É um território muito extenso, muito são extenso. culturas diferentes, E são eu valores acho que diferentes. se tudo, assim, né, na pandemia, além de tudo que a gente supostamente aprendeu, uma coisa que eu acho que é muito importante é essa coisa da autonomia local. Porque a gente não pode falar de uma política pública aqui em São Paulo, sei lá, de transporte escolar, Sim. e falar que é igualzinha Não, a imagina. de Manaus. Não. Lá é Rio. Exato. Né? Geograficamente já é um O absurdo. SAMU, a Sim. período escolar, é tudo barco. Exato. A licitação já é diferente, A sabe gente olha para assim? vacinação, por exemplo. Como você É tem isso. acesso a essas pessoas? E a vacinação aqui, né, com toda, enfim, com tudo que aconteceu e etc., mostrou que existe uma autonomia local que ela tem que ser exercida. E tem que ser Constitucionalmente, a gente respeitada. tem Sim, essa autonomia, isso aí. né? E assim, eu acho que a política pública, ela tem que ser sempre mais localizada. Eu entendo que tem essa organização, né,
esse maestro que é a União, mas a gente tem que, estados e municípios, olhar para o local. E eu acho que a sociedade civil tem um papel fundamental nisso. Total. Eu sou muito, né, assim, tanto que Você eu não tem fui essa pro história. governo. Exato, exato. Eu Mas é acredito porque eu na acho que a força. solução tá aí. É. Porque senão a gente vai demorar muito para chegar lá. A Eu gente acho tem que que a ser gente tem, muito prático no nessas terceiro coisas, eu acho. setor, ou mesmo com as empresas, né, com os projetos, com aportes, agora com essa onda de ESG também, que, enfim, as pessoas também falam ESG como se fosse a salvação do mundo, Não, assim, aqui acho já que passou tem... gente assim super bacana de ESG, a É, gente é super entusiasta. Porque, na maioria dos casos, são pessoas super sérias. Não é exato. só alguém que quer fazer Ou marketing que ou quer que o tem um relatório. hashtag atrelado ao É, seu LinkedIn, exato, né? exato, Vamos dizer assim. Assim, exato. passou gente muito séria aqui disso. E acho que as pessoas olhando de forma séria e o terceiro setor, a gente tem mais agilidade. O governo é muito demorado. O Muito. governo é muito É burocrático, grande. Então assim, hierarquizado. a gente consegue chegar muito mais rápido, né? Na época da pandemia, a gente fez ações de arrecadação, a gente não tinha grana, tudo foi suspenso, lei de incentivo suspenso, ninguém, né, Claro. enfim. E ninguém tinha mais 20 anos e morava com os pais. Então, assim, também foi um lugar que a gente falou, cara, não dá pra ser assim. A gente tem que conseguir se manter sem depender das leis de incentivo É o que todo só. mundo fala, na crise crie, né? É isso. É Mas a preciso gente se acabou virar. fazendo arrecadação de cesta básica, né? A gente montou as nossas próprias cestas básicas e com várias coisas. E o primeiro público que a gente foi atender foram nossos ex-alunos. Porque a gente tem um pool de ex-alunos e a gente vira uma rede de apoio para eles. Claro. Então, assim, em vários momentos ali, a gente é procurado para ser essa rede de apoio. Porque se eu for esperar o governo, se eu for esperar. É muito mais demorado. Então, Sim. acho que a gente tem que entender que o terceiro setor, de maneira geral, e as iniciativas, né, também da iniciativa privada, chegam mais rápido. E assim, acho que o Brasil está aprendendo que assim, é um lugar de empreendedorismo, de oportunidade para empreendedorismo, independente de ser social, se ser sem fins lucrativos, com fins lucrativos, não Ah, interessa. O Brasil também, por outro lado, traz oportunidades para isso. O Brasil precisa de gente que cria. O brasileiro é criativo, total. Você né? é. Ele é associativo quando quer, quando ele entende. A questão é hoje, com essa questão toda, não vem ao caso, mas assim, de rede social, de polarização, ninguém, é o que a gente estava falando aqui, ninguém É, mais conversa com ninguém. é A isso. gente não consegue A construir gente coisas fala muito do que a bacanas. gente tem de diferente, mas a gente fala muito Exato. pouco sobre o que a gente tem de Exato, e é semelhante, né? proibido, né? Falar do que tem semelhante, porque parece que está traindo aquele É, lado, etc. e total. tal. Luquinha, vamos botar o Insta, que o Insta, segundo a Bia, é super ilustrativo. Eu adoro o Insta de vocês. Vamos lá, olha que bacana. Conta, Bia. Então vamos lá. Então a gente tem o chefe aprendiz, tem Dentro do, os autores. dentro do FADARES, que é o Instituto, né? FADARES, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cidadania. A gente não mudou o Insta, até porque a gente hoje é mais conhecido pelo chefe aprendiz, Claro, é então não super faz conhecido. sentido, Sim. né, pra Não, e gente chama, né? mudar. Mas dentro do chefe aprendiz, né, que é o projeto principal, a gente acabou de formar, semana passada, a 15ª edição. A gente vai começar agora em agosto, a gente tá em julho, corta. Estamos em julho, estamos em agosto, estamos no mundo. Não pode falar Não, data. imagina, claro. E me fala uma coisa. Então, a próxima etapa é Guarulhos, que vai A acontecer nas próxima próximas etapa semanas. começa daqui a pouco, em Que é a Guarulhos, 16ª turma. 16ª turma. Joia. 16ª turma. Maravilha. Como é que se forma essa turma? Como é que a turma se inscreve? Onde estão esses canais? Porque, por exemplo, às vezes não dá tempo de se inscrever na 16ª. Como funciona, por exemplo, para quem vê o podcast, ouve a gente e fala assim, putz, eu quero participar da 17ª. Ou Às vezes mesmo não tem um indicar local alguém. definido, né? Uma comunidade Isso. definida. A gente Mas sempre divulga no Instagram, né, onde é a próxima edição e quando começam as inscrições. A gente, o canal que a gente mais alimenta é o Instagram. A gente ainda não tá no TikTok, a gente não tá tão moderninho, mas quem sabe, né, um dia vai chegar. estaremos. A gente tem tentado cada vez mais emplacar essa coisa da doação recorrente. Isso é que tá legal. Podemos aqui. entrar nesse Podemos. link? Então, para quem quer doar, para quem quer participar, incentivar o projeto do Chefe Aprendiz e outros mais, essa é a maneira, esse é o link. Então, você entra na página do Instagram do Chefe Aprendiz, vai no link ali, onde tem todas as interfaces em que você pode interagir com eles e doar. E aí tem valores que você pode doar com PayPal super seguro, enfim, sem problema nenhum, é isso? E aí você pode colocar recorrência, né? Então, sei lá, eu não quero ficar quero todo mês doar R$50. Sim. Quer dizer, E eu aquilo- adotei de vez o Chefe Aprendiz. Tem gente que às vezes recebe boleto, ou enfim, a gente não tem o boleto hoje, dá pra ter, se quiser. Mas a gente ainda não conseguiu emplacar. E como a gente vem desse impulso da sociedade civil, eu acredito que seja muito possível a gente, por exemplo, cobrir E é nossos prático, custos fixos. não dá para dizer sabe? sim, assim, é prático, não dá para dizer, olha, não me programei, esqueci. Você bota isso recorrente no cartão, é um ambiente seguro e você pode, vamos dizer assim, de gritar aos quatro ventos, porque também tem esse aspecto, né? Não é só doar conta que faz.
para promover, não é um problema nenhum. Ninguém vai te achar aparecido ou aparecida por causa disso. É bacana. Tem que se falar sobre essas coisas, Até né, pra Bia? incentivar mais pessoas, né? Claro, E as pessoas falam exatamente. assim, ah, mas doar R$ 20, R$ 30 não faz diferença nenhuma. Faz, porque se você imagina que 100 pessoas vão doar R$ 30, Claro, já é uma grana que a gente exato, quase paga aluguel, sabe assim? exato. Então, desse pouco em pouco, a gente vai conseguindo cada vez É mais que nem eu ter... falo para meus amigos corintianos, vamos se juntar para pagar esse estádio, porque senão nunca vai pagar esse negócio. A gente se junta, consegue. Desculpa, o Corinthians está tomando meu pensamento, Bia. Fase muito complicada, desculpa. Mas então, voltando lá ao chefe aprendiz, como é feita a seleção A da gente tem turma? as inscrições, as pessoas se inscrevem, a gente faz uma entrevista, hoje a entrevista é online, então a gente, né, não... A gente tem um dia que a gente vai na comunidade e conhece as pessoas e troca esse papo e fala do processo, porque é um processo longo. A versão extensiva, que é essa versão de quase 6 meses, são 40 oficinas. Não é um curso, Caramba, não é um curso curtinho, então eles ficam 5 meses e pouco com a gente. E dentro dessas 40 oficinas, vai sair técnicas básicas, né? Então, tipos de cortes, caldos, fundos, molhos, espessantes, reduções, temperos, sei lá, e a gente vai entrar pra desossa, que carne, legal. ave, enfim, né, peixes. E depois a gente vai entrar em culinária indígena, a gente vai falar sobre culinária quilombola, a gente vai falar sobre como é que a imigração e toda a colonização trouxe toda essa miscigenação Que legal que pro é a comida brasileira, Brasil. que tem esse A gente vai tempero falar de diferente. exatamente, em cada região também, né? Em cada região ou bioma, a gente tem, enfim, diferentes temperos e ingredientes que Super. predominam. Depois a gente vai falar sobre culinária do mundo. A gente vai falar sobre confeitaria, sobre panificação. Então é um curso bem completinho, assim. A gente tem uma nossa apostila, né, que a gente desenvolve, os chefes do projeto desenvolveram ao longo dos anos, e é uma apostila bem completinha. Então eles ficam nessa formação super grande, assim, com a gente. Robusta. Robusta. E aí eles se inscrevem, na verdade, geralmente se inscreve, a gente sempre divulga qual é a faixa etária, né? Porque dependendo da lei de incentivo que a gente tá, às vezes tem algumas restrições de idade. Se é uma edição com verba direta, que a gente já teve, quando as empresas falam, quero fazer uma edição, bancar a edição, né? Que Com, a gente legal. chama de verba Dá, vamos direta. dizer, o naming rights da edição, vamos dizer assim. Aí tanto que no Batizar. avental e tal vem o Sim. nome, né, da empresa e tudo mais. Então a gente tem essa parte também midiática, né, de Bom, claro. devolutiva. Que vier de É, ajuda. É assim, é é que nem o isso. outro. Lá o outro foi ajudar no Rio Grande do Sul e tava com um jet ski da marca tal. Bom, mas foi ajudar. Você foi? Não foi. Exato. Então não vamos criticar. Interessa. Tá lá ajudando, vamos ajudar. Tem coisas muito mais importantes Total. do que isso, né? É isso. Me fala uma coisa, esse júri me deu curiosidade. Quem senta nesse júri? E se você tem um case legal para contar de alguém que foi Ai, contratado e está em algum. toda a edição, a gente tem, toda a final, a gente hoje tem feito em parceria com o pessoal do Renaissance, eles são super queridos com a Que legal. gente. Então, as finais têm sido lá. A gente já fez com o Hyatt também, enfim, mas hoje tem sido no Renaissance. E a gente tem lá todos esses jurados, né, que são recebidos, enfim, com super carinho ali pela equipe como um todo. Só pode ser jurado quem tem vaga de emprego. Então, não necessariamente o júri é sempre o mesmo, mas a Legal. gente tem alguns júris que são cativos, né? A gente tem o Breno Berdu, por exemplo, que é um super amigo nosso. Ele trabalhou no Emiliano, hoje ele tá no Hyatt. No Hyatt, não. Peraí. No Vamos Hilton? lá. O Breno Berdu, que é um super amigo nosso, ele tava no Emiliano, hoje ele tá no Hilton. Mas ele sempre contrata jovem. Tipo, não importa se ele arruma vaga, sabe assim? Que Ele é legal. super querido, Engajadíssimo. engajadíssimo. A gente brinca que são nossos jurados cativos. Mas só é jurado quem tem vaga. Então a gente já teve vários jurados muito legais, assim, de nomes. Mas a gente também já teve jurados que tem um restaurante dele, que tá Legal, tocando com a claro. família. Então, assim, pra gente, a gente quer que o jovem Sim. trabalhe. Bora Ponto. movimentar. Sim. É isso. E os jurados são muito legais, assim, porque no dia da competição final eles dão os feedbacks, a gente, né, fala de cada um dos pratos. Cada grupo apresenta entrada, prato principal e sobremesa. E mesmo esse conceito, né, de maneira geral, é muito um conceito formado através dos lugares que você andou na vida, né? O Bourdieu, ele fala muito desse capital social, capital cultural, como se fosse esse currículo oculto que a gente carrega, né? Muitas vezes esses jovens nunca foram servidos num restaurante. Sim. Muitas vezes eles não sabem o que é um conceito, o que é uma entrada, o que é um prato principal, né? A sobremesa todo mundo sabe, mas essa harmonização entre as três coisas. Então, tem todo um processo de ampliação de repertório, né? Assim, a ideia é que eles conheçam coisas e que eles vivenciem coisas, que eles experienciem e que a partir dessas experiências todas a gente amplie esse repertório. Sim. Então, eles criam, muitas vezes, releituras dos próprios pratos que tinham em casa, né? Às vezes de culinária afetiva. A gente teve agora, nessa última competição final, um grupo que fez culinária vegana. Então, cada um vai elegendo, né? Enfim, o tema que eles querem construir esse cardápio ao longo desse processo como um todo. A gente tem jovem da primeira edição, o vencedor da primeira edição, essa piloto da Paraisópolis, o Luquinhas.
Ele trabalhou no Tangará, trabalhou em vários hotéis legais, assim, em lugares legais. Sim, E hoje ele mora na Austrália. Ele foi olha, estudar inglês e foi trabalhar na Austrália num restaurante lá. que bacana. Trabalhou com a gente também por um semestre. E é muito legal quando os jovens voltam, né? Porque eles voltam como professores. E aí você tem a história de É, sucesso para contar, isso é, engaja ainda mais, né? a gente tem o Bruno, que foi vencedor do Campo Limpo, por exemplo, que trabalha no Emiliano já há um tempo. Aliás, no Emiliano tem um monte de gente nosso lá. Hoje é que a chefe Vivi que toca, mas assim, eles são muito queridos, assim. E o que a gente fala é muito importante que a liderança lá esteja muito preparada. Porque a gente faz um baita trabalho de desenvolvimento humano. Dentro do Não adianta currículo, chegar lá e, né, é isso. E deixar ser essa uma florzinha sem liderança, regar. é isso. Às vezes com péssimos exemplos, né? Ou com uma liderança, a gente já teve situações que na primeira semana de trabalho sofreu racismo dentro da cozinha. Tá Sim, errado, até né? porque, para Assim, quem não sabe, a cozinha é um ambiente que é tenso, não é brincadeira. é faca, é É fogo, faca, é né? fogo, exatamente. Então, assim, tem que É isso. ter um olhar de gestão também, né? Acho que a cozinha Sim, também se desenvolveu para esse lado, né? sim, Hoje o chefe não é só um artista, mas é alguém que é gestor de times, total. né? E acho que isso tem a ver também com o resultado do que põe na mesa, Total, total. A gente né? acredita muito que, né, a frase do Mia Couto de que cozinhar não é apenas um serviço, é uma forma de amar os outros. Então, assim, desde o começo, o projeto ele vem desse impulso de querer levar um pouco mais de carinho pro mundo, levar um pouco mais de acolhimento. Pra mim, que tinha tudo, como as pessoas diziam, foi tão difícil. Como é que a gente ajuda um jovem que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade a pegar a vida nas próprias mãos, nessa passagem da vida adulta, com um pouco mais de propriedade, mais autonomia, né? Dentro do currículo, a gente tem 3 eixos. Meu mundo interno, o mundo do trabalho e o mundo da cozinha. No mundo interno, alfabetização emocional, que a gente fala, né? Gestão emocional. Quais são as minhas emoções? Quais as emoções base? Onde elas estão no nosso corpo? Como é que os sentimentos são derivados delas? E como é que a gente, quais são os recursos que a gente tem, seja uma meditação, uma respiração, enfim, o que que a gente tem de recurso para poder ajudar, né, a gente a regular? O que que é de fato um fato e o que que é uma interpretação, né? Quais são as situações no meu dia a dia que eu tô ali internamente julgando, né? A gente vai falar desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Uau, Segunda Guerra Mundial, até hoje em dia o que eu tenho de política pública, de acesso, né? Seja um CREAS, um CRAS, uma UBS, uma UPA, para que cada uma delas me ajuda caso eu precise de tal coisa, né? Então, a gente brinca assim, a gente começa a olhar um pouco mais com cuidado para esse Hitler interno que às vezes fica ali, esse aqui câmara de gás, porque é diferente de mim. sim, Como é que a gente estabelece esse diálogo, claro. né? E trabalha em Construir grupo pontes. de uma forma diferente. Então esse mundo interno ele vai muito mais profundo, né? A cozinha ela é o pano de fundo, ela é o ponto de encontro, eu brinco. Mas a gente tem uma psicóloga, né, que coordena esse eixo hoje. E depois a gente tem o mundo do trabalho. Então, como é que eu monto um currículo? Como é que eu me porto numa entrevista? Quais são as carreiras possíveis dentro desse setor de A e B? Porque não é só chefe de cozinha, né? Eu tenho Claro, cominha, eu tem toda tenho... uma cadeia de possibilidades. Exato. A gente vai falar sobre gestão de resíduos, sustentabilidade. A gente vai falar sobre uma série de temáticas que são do mundo atual, né? O próprio marketing digital, né? Tem gente que vive de marketing digital mostrando alimentação, Total, bebida, né? total. A gente tem uma aula de fotografia com Sim, celular, de gastronomia, mas é isso, assim, são pessoas que vêm para trazer claro. esses conhecimentos, né, essas expertises aí É dos que seus legal que o lugares mundo de oferece fala. essas outras possibilidades. Agora me fala uma É. coisa, a Bia hoje é realizada depois de tudo isso que você me contou? É ou não é? A Bia é super realizada. Então, Acho que sempre tem momentos da vida, né, que a gente se pergunta. Eu acho que o profissional do terceiro setor é muito desvalorizado ainda. ainda. Eu falo, putz, eu estudei fora, né, ganhei bolsa, fui Forbes Under 30, não sei o quê, e, tipo, chega a secretaria e fala, você pode ganhar no máximo isso aqui, que é uma planilha de 2014, sei lá, 2012, que nunca foi atualizada nem pela correção inflacionária, assim, sabe? Então, de certa forma, eu acho que a gente ainda no terceiro setor, falar de dinheiro é feio, a gente não pode ganhar bem. Ah, você quer ganhar dinheiro ou você quer ajudar? Né? Tem um tabu do Ninguém terceiro quer setor. ajudar, mas critica se você quer ajudar e ainda tem lucratividade ajudando. Então, assim, eu acho que às vezes eu fico um pouco cansada, eu confesso. Claro. Mas vale a Às pena, não vezes vale? vale a pena. Vale muito a E eu pena. Tá tenho um na tua time cara. muito maravilhoso. Sim, exato. Que bom. E que Ah, bom você poder fazer isso com um histórico de família. Que bom você poder fazer isso com teu marido envolvido. Que exemplo legal que você dá para os teus filhos, né? Uma ainda é muito pequenininha, mas já tá ouvindo desde a barriga, né? Eu acredito total. sempre isso. Gustavão estava sempre ouvindo lá na barriga da Bia, tua É, xará também. Mas um prazer enorme te conhecer e conhecer teu projeto. Me fala só também. uma coisa. Se tem uma empresa que quer apoiar uma edição, entra em contato pelas redes sociais, tem um canal direto para fazer isso, como é que é? Redes sociais, direto, Assim como se eu tiver um KM. restaurante, um business de alimentação e bebida e eu quero ser um jurado porque eu tenho uma vaga de
de menor aprendiz, mas de emprego, de menor aprendiz também, etc. e tal, De eu entro em chefe, contato de chefe, eu entro em contato com vocês. Pode entrar em contato com a gente. O contato do Instagram, tanto do inbox, né? Tanto da mensagem ali direto, quanto se você clicar no nosso Linktree ali, tem o nosso WhatsApp, cai direto pra gente e aí encaminha dentro desse contato pra quem é responsável. Eu quero fazer um evento, vai pro chefe. Eu quero fazer um patrocínio, vem pra mim, provavelmente. Eu quero fazer. Quero contratar um jovem, vai pra mim, que é de empregabilidade. Então a gente tem isso hoje já dentro mapeado, então cai ali o contato, a gente direciona pra quem é responsável. Muito legal. Um orgulho gigante ter você aqui. Super obrigado. Obrigada a Adorei te você pela conhecer. Parabéns pelo oportunidade. teu trabalho. Se a gente Obrigada. puder ajudar também a divulgar e fazer alguma coisa em relação ao projeto, a casa é sua, como diz o, tá bom? O café é seu, O né? café é meu. Obrigado, viu? Obrigada a Prazer você. enorme. Adoramos teu Obrigada. projeto. A gente já era fã, agora é fã mais ainda. Obrigada. Pessoal, olha que história interessante, que relato importante, quanto aprendizado a gente tem e como a gente, como sociedade civil, pode impactar de verdade, diretamente, não só comunidades, mas construir relacionamento, construir empatia, construir conhecimento compartilhado. Olha que oportunidade bacana. O chefe aprendiz e a Bia são exemplos disso. Eu agradeço a vocês, salgadinhos e salgadinhas, mais uma vez pela audiência. A gente se vê aí, por aí pelas redes. Você já conhece o Café com Sal, agora na sua segunda edição. Um beijão e mais uma vez, obrigado à turma da Life Mix. Até a próxima. Tchau.